governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e minhas saudações vascaínas. Senhora Ministra do Turismo, representando aqui o senhor excelentíssimo, senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do qual eu faço questão de informar que, como sempre, nos enviou um e-mail muito gratificante para a BAB, e ele é fã dessa nossa associação. Excelentíssimo senhor governador do estado do Maranhão, Jackson Lago, senhor governador Teotônio Vilela de Alagoas, muito nos honra a presença dos senhores. E como eu sou muito irreverente, eu diria, se o presidente Lula estivesse aqui, diria, nunca em tempo algum a BAB teve tantos governadores. Presidente da Comissão de Turismo e de Esporte da Câmara dos Deputados, deputado Lídice da Mata, através da senhora, eu saúdo também a senadora Lúcia Vana. Graças a Deus o turismo está na mão de mulheres em nosso país. Senhor Presidente da Gol da Varg, Constantino Júnior, Vice-Presidente da Wagner Ferreira, ilustres ministros estrangeiros, membros do corpo diplomático, meu querido presidente da COTAL, Luiz Felipe Aquino, senhor diretor do SEBRAE e um grande parceiro da BAB, Luiz Carlos Barbosa, meu querido presidente do Fórum dos Secretários e Dirigentes de Turismo, Bismarck Maia, demais colegas secretários de Estado de Turismo dos Estados brasileiros e municipais, saúdo na figura do presidente do FAVEC, os presidentes da Brastoa, Penactu, ABH, Abragete, respectivamente Mauro Schwartzman, José Eduardo Barbosa, Michel Chumané, Heraldo Alves e Cláudio Magnavita. Amigos, diretores e presidentes das ABAB nacionais, membros do Conselho Nacional da ABAB, congressistas, expositores, jornalistas, minhas senhoras, meus senhores. Começo o meu discurso citando um pensamento de São Tomás de Aquino. Quem deseja enxergar bem ao oceano precisa começar a navegar pelos pequenos rios. Estamos iniciando o 35º Congresso Brasileiro Feira das Américas, da ABAB 2007. Este ano a ABAB decidiu estabelecer a figura de um Estado patrono para seu evento. É uma inovação. E nada melhor que esse início seja através do Estado do Amazonas, que se insere perfeitamente na atual preocupação mundial da preservação, isto é, da própria vida humana. E para isso, como católico que sou, adentro na oração da campanha da fraternidade deste ano, para reafirmar, abre aspas, que a Amazônia, berço acolhedor de tanta vida, seja também o chão da partilha fraterna,
pátria solidária de povos e culturas, casa de muitos irmãos e irmãs. Perdoai, Senhor, a ganância e o egoísmo destruidor, e moderai nossa sede de posse e poder. E que sejamos todos nós, brasileiros, os anunciadores de esperança e de paz para os povos da Amazônia e de todo o país. Fecha aspas. Em 2005, na nossa primeira período como presidente, ao iniciar o nosso discurso, nos definimos como Moisés provinciano e de fala programática. E de lá estabelecemos nosso decálogo para as agências de viagem. Ano próximo passado, novamente fomos o Moisés provinciano, mas enquanto em 2005 fomos expectantes, ardorosos e contemplativos, em 2006, a Gol e a TAM, não foi? Fomos vigorosos, indignados e vibrantes. E ambos configuramos uma passagem da vida bíblica desse profeta. É evidente que hoje continuaremos o nosso périplo destino perambulando pela história da vida de um homem de Deus e continuamos a ser o Moisés provinciano. Ao final deste discurso, compreenderão que assim como Moisés levou seu povo à terra prometida, não lhe foi permitido entrar na terra, mas sim ao encontro de Deus. Assim também nós, por ser nosso último evento, que presidiremos com Abade como seu presidente, estaremos fadados a idêntico fim. O tema do nosso evento, Turismo, a força de reação, exprime uma convocação para todo o trade turístico, para os governos federais, estaduais, municipais, para o Poder Judiciário e Legislativo, enfim, para todos os homens de bem, convocação de que basta para este somatório de erros, lapsos, irresponsabilidades, descasos que chegamos no sistema aéreo nacional. É evidente que as coisas melhoraram. Esperamos que não sejam apenas aparência ou aquela grande acomodação antes de uma nova crise. Foi ridículo se ver e ouvir autoridades a quem competia a responsabilidade de enfrentarem o problema da crise aérea que tomou conta do espaço brasileiro se esquivarem de suas funções. Ano passado, em outubro de 2006, neste evento, neste mesmo púlpito, alertamos a ANAC e chegamos inclusive a dizer textualmente: que país é este em que os órgãos públicos não fiscalizam e não defendem seus cidadãos? As tragédias dos voos 1907 da Gol e 5034 da TAM confirmaram, lamentavelmente, a veracidade de nosso alerta e do nosso receio. Cabe-nos hoje, novamente, destacar que, quando falamos em crise aérea, devemos bem interpretar corretamente essa expressão. Na verdade, não existe crise de mercado, pois a atividade e sua demanda estão em franco crescimento, exigindo cada vez mais ofertas de voo e frequência.
O movimento de passageiros no país vem crescendo em ritmo acelerado, 12,26% em 2004, 26,86% em 2005, 12,18% em 2006. Estima-se para esse ano uma média entre 15% e 18%. O que temos e tivemos efetivamente é um cenário extremamente crítico de operacionalidade de pousos e decolagens, controle de tráfego aéreo e infraestrutura de aeroportos, que deveriam exercer suas funções e objetivos junto ao consumidor, para os quais foram ou deverão ser construídos. O caos e a incerteza que domina o setor aéreo foram resultado de uma série de problemas conjunturais. E não foi por falta de existência de órgãos para tal fim. Órgãos tais como a ANAC, como agência reguladora e fiscalizadora, Infraero, que detém o controle e operação da maioria dos aeroportos brasileiros, CONAC, Conselho de Aviação Civil, órgão de assessoramento do Presidente da República para a formulação da política de aviação civil. Ministério da Defesa, que por meio da aeronáutica atua no sistema civil como controle do espaço do tráfego aéreo nacional. Como se vê, o nosso país é pródigo em criar órgãos para não cumprirem suas tarefas e rico em gerar leis para não serem respeitadas. A preocupação pela ocupação de cargos nesses órgãos não prima pela qualidade da eficiência funcional. Este conflito institucional de poder, jurisdições, atribuições e competências dificultam em parte ou até inviabilizam uma solução a curto prazo e impede uma maior coordenação dos tão necessários investimentos estratégicos em pessoal e estruturais que o setor da aviação civil já deveria ter recebido nos últimos anos. E mais ainda, que necessitará no cenário de acelerado crescimento dos próximos 15 anos. Cumprindo o nosso dever de presidente da base, configuramos algumas anacronias desse sistema. O Brasil tem a terceira tarifa aérea portuária mais cara do mundo, onde a maior parte desse dinheiro fica retida nos fundos aeronáuticos e aeroviários. Sabem para quê? Com o objetivo de aumentar o superávit primário nas contas oficiais. O Fundo Aeronáutico, que acumulou em 2006 1,9 bilhões de reais, somente 17% foram efetivamente utilizados. As empresas aéreas, em conjunto com os administradores aéreos, falham nas informações aos passageiros. As companhias aéreas tornaram-se altamente lucrativas pelo atual monopólio de oferta de voos. E tudo o que eu disse foi retirado dos jornais de nosso país. E assim por diante. É chegado o momento de reação responsável, coerente, unida, e que saibamos valorar e valorizar a nossa força, a força do turismo construtivo. O desafio está lançado a todos nós, independentes
de onde estivermos. Continuamos nossa luta por uma justa remuneração junto às companhias aéreas. Eu diria que continuamos em parte. Como afirmamos ano próximo passado, iniciamos com a TAM uma negociação para um modelo tarifário onde constam claramente a nossa remuneração e sem nenhum prejuízo ao consumidor. O Sistema Varig aprovou dia 1º de outubro este acordo e hoje, às 10 horas da manhã, assinamos este acordo com o vice-presidente Wagner Ferreira, devidamente autorizado pelos seus associados e pelos nossos Sistema Varig. Já apresentamos a diretoria da Gol Varig pessoalmente ao nosso presidente Constantino, idêntico modelo, e acreditamos que também chegaremos a bom termo. Recebemos do presidente Constantino um e-mail em que eu vou ler apenas uma frase que diz tudo. Informamos que concordamos com o conceito proposto. Entretanto, necessitamos desenvolver mecanismos tecnológicos para operacioná-lo. E, nesse sentido, já tomamos as providências devidas em caráter prioritário, o que implica dizer que a Gol também vai estar iniciando com a base a possibilidade séria, responsável, consciente, de assinar também um acordo que acabe todas essas demandas judiciais que só nos trazem atritos, aborrecimentos, desvantagens e enriquecimento em escritórios advocatícios. Respeitamos, nós, presidente, a decisão democrática do coletivo. Demos valor ao que foi possível fazer, mesmo consciente de que não era o ideal. Procuramos as coisas mais simples, que são as mais difíceis de serem feitas, pois são as mais certas, as mais humildes e as mais generosas. É um desafio para todos os agentes de viagem, mas lembramos que hoje as empresas que vencem no mercado altamente competitivo não são necessariamente as melhores empresas, as perfeitas, as que não erram. Vencem aquelas empresas que fazem o que tem que ser feito, valorizam cada tarefa como se fosse a mais importante de todas, administrar os problemas, ter foco, manter a disciplina, respirar o tempo todo, o envolvimento, o comprometimento, é sem sombra de dúvida a receita de um resultado positivo. A nossa regulamentação da atividade dos agentes de viagem já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Já está agora participando de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. E está em excelente e boas mãos do senador Antônio Valadares de Sergipe, e com uma grande energia positiva da deputada Alice da Mata, como participa. Acreditamos que até o final do ano teremos boas novas a esse respeito. E é muito interessante, senhora ministra, senhores governadores, nós fomos a única atividade neste país que quer ser regulamentada, quer ter direitos e deveres. Todo mundo quer profissão. Não, nós queremos direitos e deveres. Por sua vez, nossa comissão sobre a tarifa aeroportuária já tem reconhecido o seu direito pela ANAC e pela Infraero. Estamos em fase final de concretização
de operacionalizar este direito já reconhecido pela ANAC e pela Infraero. Estamos dando um aviso para quem desejar se antepor a esse direito, sabem que vão encontrar um bom adversário pela frente. Como vê, nossa gestão foi trabalhosa e pródiga. Como Moisés, que foi o grande intercessor de seu povo perante Deus, exercemos esse nosso mandato como intercessor junto aos órgãos públicos e, em especial, com o trade turístico, a nossa cadeia produtiva, e especificamente com as companhias aéreas. Como Moisés provinciano, tivemos bons combates, obtivemos boas vitórias, algumas derrotas, mas nunca perdemos a fé. Fomos muitas vezes a figura daquela águia que empurrou gentilmente seus filhotes para a beirada do ninho. Nosso coração inúmeras vezes se acelerou com emoções conflitantes, ao mesmo tempo que sentimos a resistência dos filhotes aos nossos insistentes cutucões. Por quê? Porque a emoção de voar tem que começar com o medo de cair. Nós não concordamos com isso. O ninho dessa águia estava colocado bem no alto de um pico rochoso. Abaixo, somente o precipício e o ar para sustentar as asas do filhote. E se justamente agora isso não funcionar? Apesar do grande medo, esta águia sabia que aquele é o momento. Este é o momento. Sua missão estava prestes a se completar. Restava ainda uma tarefa final, o empurrão. A águia encheu-se de coragem, e enquanto os filhos não descobrirem suas asas, não há propósito da vida para seus filhos. Enquanto elas não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. O empurrão, o nosso empurrão, era seu supremo ato de amor. Então, um a um, ela empurrou e todos voaram.